E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? O Pai continua com saudade, mandem notícias. Nós chegamos aqui para a nossa reflexão de hoje. Nós chegamos aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ou seja, aos Efésios. E a gente precisa entender que a cidade, aquela comunidade, ela era uma comunidade multiétnica, multicultural, uma cidade com fortes características das divindades gregas. Havia ali um pulsar de ideias, de filosofias, e é sempre interessante que as cartas do apóstolo Paulo precisavam ser pesadas em argumentos. E isso é maravilhoso quando a gente percebe o quanto Deus iluminou o seu filho, né? O quanto Deus iluminou o apóstolo Paulo. A carta, ela começa nos seus primeiros capítulos, vamos dizer na primeira parte, ela vem fazendo um resumo do que era o Evangelho de Cristo naquela situação, né? Ele coloca aqui, olha, capítulo 2, versículo 1, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos ensinou, com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e justamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Depois ele vem fazendo uma observação justamente pelo fato dele ser reconhecidamente o apóstolo dos gentios. Ele vem trazendo mais uma vez essa abordagem, ou seja, a gente percebe que tanto nas outras igrejas quanto nessa igreja em Éfeso, ele vem trazendo essa abordagem de que em Cristo Jesus todas as nações se unem e carregam essa herança pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Todos nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Pertencemos à família de Deus. Mais uma vez, ele faz uma abordagem sobre esse tema. Seguindo no capítulo 3, o apóstolo Paulo traz mais uma vez o que ele chama de a vocação dos gentios, do apostolado de Paulo. Ele vem falando sobre a importância, né, dessa união. A carta aos Efésios traz uma ideia de que a palavra único há uma grande importância, né? Todos precisavam seguir a mesma doutrina, não havia dualidade ou duplicidade com relação ao conhecimento, mas ao mesmo tempo ele fala que há formas diferentes de pessoas, né? Existe essa diferença de pessoas, mas ao mesmo tempo o clamor do apóstolo Paulo, no nosso entendimento, é que ele chama
para a importância da unidade, falarem e cumprirem o mesmo mandamento, o amor. Seguindo, a gente vai chegar aqui no capítulo 3, mais uma vez, olha, unidade na fé. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É muito interessante. Deixa eu ver aqui mais. Capítulo 5. Ele vem falando justamente sobre a própria cultura em Éfeso. A gente não pode esquecer é que dentro da própria cultura na cidade, alguns comportamentos eram tidos como naturais. Fazia parte da rotina, do cotidiano, não era levado em consideração aquilo como um pecado. Vamos dizer assim, maridos embriagados, muitos com má índole, né, roubando, e muitas vezes aquilo era, essa falta de honestidade, essa falta de caráter era meio que padrão. O apóstolo Paulo chama a atenção de que os vocacionados, aqueles que decidiram optar ou escolher, entender e viver o cristianismo, eles precisavam entender que tinha algo muito mais forte que a própria cultura do local. Então, aqueles que faziam coisas erradas precisavam entender que havia necessidade de mudar seu comportamento. O cristianismo agora era a realidade deles. E eles precisavam cumprir essa vocação. Por isso que ele chama a atenção. Ele vem falando ali no finalzinho do capítulo 5, até com relação ao lar cristão, essa relação do marido, da mulher, a mulher sendo obediente, coloca sobre o marido o peso desse cuidar, e muitas vezes há sempre um conflito de entendimento com relação a isso, né? A mulher submissa demais, né? E a gente vive um período de um olhar muito feminista, um olhar muito machista. A Bíblia não fala nada sobre isso, muito pelo contrário, a Bíblia fala que a mulher submissa, a mulher obediente ao marido, e ao mesmo tempo esse marido que ama essa mulher, e a comparação que ele faz, ela é pesada. Ele faz uma comparação em que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então você imagina, a mulher ser submissa e obediente ao marido, mas esse marido, amando essa mulher, cuidando dela a ponto de dar a própria vida por ela, esse é o modelo de um casamento bíblico. Então, eu penso, como não amar uma mulher obediente? E como não amar um homem que ama a sua esposa até a morte? É isso que a gente não pode abrir mão. Por fim, já no capítulo 6, vem falando sobre o lar cristão, a relação dos filhos, dos pais, a relação dos servos e dos senhores. Então, o apóstolo Paulo, ele faz um apanhado geral da casa, né, do lar cristão. Isso é maravilhoso. E por fim, ele vem falando sobre a armadura de Deus, finaliza a carta falando sobre a armadura de Deus. É interessante que ele usa das palavras do profeta Isaías. Se eu não me engano, o profeta Isaías fala sobre a armadura, na profecia da armadura do ungido, como seria, né, essa figura do ungido de Deus, e ele usa essa profecia
para falar sobre a mesma armadura que o cristão precisa carregar. Então, meus queridos, filhos do Pai, procure entender, dentro dessa curiosidade que vocês possam ter, procure refletir bastante nessa armadura de Deus. Qual a função de cada item, e estejam revestidos dessa armadura. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.